Oi, turma! Hoje vamos iniciar o estudo dos protocolos de aplicação, falando inicialmente dos serviços de aplicação e especificamente do protocolo HTTP. Então, a camada de aplicação, como o próprio nome diz, é onde estão rodando as aplicações conforme nós vimos anteriormente. Então, uma aplicação de rede, basicamente, ela consiste num programa que está sendo executado nos sistemas finais. Recordem que os sistemas finais são os dispositivos que estão na borda da rede, né? São os nossos computadores, os nossos celulares, servidores, entre muitos outros dispositivos. E claro que eles se comunicam utilizando a infraestrutura do núcleo da rede, ok? Então as aplicações elas rodam nesses dispositivos finais, né? nos hosts. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de tipos de aplicação, como a aplicação web, em que nós temos dois programas distintos. Um é do lado do cliente, que é o navegador, que permite que você acesse as páginas web, e o outro é o servidor web, que fica executando e aceitando essas conexões e esses pedidos dos clientes. Um outro exemplo, né, seria a troca de arquivos, né, P2P ou peer-to-peer, né, em que normalmente existem diferentes programas, mas um deles eu posso citar como BitTorrent, em que você tem um programa cliente que se conecta a vários outros clientes na rede e ficam fazendo troca de arquivos, ok? Lembrando que tudo que diz respeito à camada de aplicação, aplicações de rede, etc., estamos apenas trabalhando na camada de nível mais alto, né, a própria camada de aplicação. Então, os protocolos da camada de aplicação, eles definem como os processos, ou melhor, como os programas vão trocar informação, vão trocar mensagens entre si. Então, nesses protocolos é que são definidos os tipos de mensagens trocadas, a formatação delas, o que essa mensagem comporta, o que ela traz de informação, a sintaxe, né, como eu acabei de falar, os campos da mensagem, a semântica, como é que você vai interpretar aquela informação, e obviamente as regras para serem tomadas determinadas ações de acordo com aquele protocolo. Se eu citar aqui como exemplo o protocolo HTTP, ele tem mensagens específicas para solicitar ao servidor uma mensagem, uma página, por exemplo, e também tem a possibilidade de enviar informações para o servidor, né? Então, há uma diferença entre essas duas mensagens que precisa ser interpretada. Obviamente, quem define isso é o protocolo HTTP, né, como exemplo. Então, uma aplicação de rede, ela consiste em pares de processos que enviam ou trocam mensagens de uns clientes para os outros, certo? Então, um processo, como a gente já viu, é um programa que executa no sistema final, né? Nós podemos ter um ou vários processos por aplicação, okay? Depende de como foi desenvolvido. É possível fazer a comunicação interprocessos em uma mesma aplicação, como também em processos, né, entre computadores remotos. Então a comunicação entre processos, a gente já viu, ela se dá através de sockets, né? Aqui este slide nada mais é do que uma repetição breve daquela explicação sobre o funcionamento dos sockets, né? Em que nós temos um processo rodando em um cliente, outro processo rodando no servidor, e a comunicação ela é estabelecida via socket, né? Seguindo aquela ordem das camadas do modelo TCP/IP. Tá? Então nós vimos que um socket é basicamente uma representação de uma porta, né, que é um processo que permite enviar e receber informações através daquela porta, ok? E aqui acaba acontecendo que quando o socket é estabelecido, ele não se preocupa com a infraestrutura que está no meio do caminho, né? Que infraestrutura seria essa? Seria os roteadores, né, os equipamentos que compõem aqui a ligação, neste exemplo aqui, à internet, ok? Ele simplesmente precisa estabelecer o socket colocando o endereço IP e a porta para estabelecer a comunicação e a partir daí a informação ela vai ser enviada. Ele não sabe por quantos roteadores vai passar, quantos equipamentos estão no meio do caminho. Então isso aí não é a preocupação da aplicação nem do socket, ok? Então algumas aplicações de rede, elas têm algumas necessidades específicas, né? De acordo com o desenvolvimento dela, essa aplicação ela tem que atender, né? E aqui eu elenquei algumas delas que são importantes apresentar para vocês entenderem o que precisa ser feito na hora de um projeto de desenvolvimento de software e de aplicações de rede. Então, aqui para definir, começaríamos com a integridade de dados, né? Se aquela aplicação de rede que vai ser desenvolvida, ela tem sensibilidade a perdas, ou seja, ela tolera perder algum pacote, né? Ou ela tem que efetivamente entregar todos os pacotes. Claro que não é desejável sempre, né, numa comunicação que a gente não quer que ocorram perdas,
mas pode acontecer, é natural que ocorram, né? Até porque os meios físicos de comunicação que nós temos atualmente, eles não são confiáveis. Não há uma garantia de que você vai ter a disponibilidade 24 horas, 100% funcionando sem nenhum problema. Às vezes há congestionamentos, há perdas, há acidentes, né, rompimento de cabos e indisponibilidade de sistemas que acabam acarretando nessas perdas dessas mensagens. Então aqui neste caso, se você for considerar que a aplicação ela precisa ter integridade de dados, você já vai começar a pensar em utilizar o TCP, certo? Porque o DP não faria qualquer controle de perda de mensagens, ok? O TCP sim, faz todo esse controle, conforme a gente viu nas aulas anteriores, então seria mais recomendado. Entretanto, é possível utilizar o DP, ok? Desde que você, na sua aplicação, se preocupe em fazer esse controle. Então, uma coisa que já está pronta no TCP teria que ser adaptada no UDP, ok? Então, que aplicações são essas, né, que tem sensibilidade à perda? Geralmente são a transferência de arquivos, né, os downloads que a gente faz, a gente não pode perder um único bit da informação, senão ela fica corrompida. Algumas transações da web, né, como troca de solicitação de mensagens HTTP, né, um servidor web. Então, você tem que ter sempre essa confiabilidade, não pode ter perdas, ok? Já transmissões de áudio, vídeo, né, em alguns casos, principalmente em videoconferências, há uma perda tolerável, né? É muito comum quando a gente está participando de alguma videoconferência, a imagem da pessoa travar, o áudio sair cortado, coisa do tipo, mas isso não vai impedir que a comunicação ela se concretize, né? Ela vai continuar ocorrendo sem maiores problemas, ok? Outra questão seria a temporização, né? Se aquela aplicação ela tem sensibilidade a atrasos ou não. Tá? Nós tivemos alguma discussão a respeito do TCP, em que ele reordena as mensagens que chegam possivelmente fora de ordem. Então isso aí ele acaba colocando todas as mensagens em um buffer e acaba gerando atrasos. Então algumas comunicações, como a comunicação tempo real, né, principalmente pensando no ambiente industrial, não é desejável que ocorra esse atraso de fila, né, de buffer. Então já seria mais indicado utilizar o DP para esses casos, porque o DP não faz fila, simplesmente se receber, ele já vai entregar a mensagem, mesmo que seja fora de ordem, mesmo que tenha erros, né, ou não, ok? Então a gente pode citar aqui como a própria telefonia na internet, né, voz sobre IP, ou alguns jogos interativos online, né? Nesse caso requerem pouco atraso, né, baixo atraso. Então é necessário que você tenha atender essa demanda desse baixo atraso na sua aplicação. Outro item seria a vazão, né, que é conhecido como throughput, né, que basicamente é a quantidade de dados que podem ser transmitidos na sua rede, né? A gente pode fazer até uma analogia com questão de vazão de uma mangueira com água, certo? Quanto mais larga a mangueira, assumindo que você consiga sempre alimentar essa mangueira com a máxima capacidade possível, você vai ter uma maior vazão, né? Maior mangueira, mais água vai sair do outro lado. Já mangueiras mais estreitas, você vai ter uma vazão menor, ok? Portanto, aqui neste caso, segue o mesmo princípio. Se você tem uma largura de banda grande e você tem uma aplicação que demanda uma vazão maior, você tem que fazer com que essa vazão seja pelo menos garantida, ela não seja, entre aspas, roubada ou disputada entre outros processos, ok? Então aqui a gente cita algumas aplicações de multimídia, né, principalmente streaming de vídeos. Você precisa ter uma vazão pelo menos constante numa quantidade razoável. Se você tem uma vazão que oscila muito, você vai ter muitos travamentos nesse streaming, né, nessa transmissão ao vivo, ok? Agora, existem outras aplicações, né, que você não precisa disso, tá? Aplicações mais simples em que você só precisa de uma vazão mínima, né? Eu volto a tocar no assunto de uma planta industrial, né, de um ambiente industrial, em que normalmente a gente não precisa de grande vazão, a gente precisa de garantia de que vou conseguir fazer aquela transmissão. Então aqui eu não demandaria grandes vazões, ok? Bastaria só ter a possibilidade de enviar periodicamente uma determinada mensagem, que normalmente nos ambientes industriais as mensagens são de tamanhos pequenos, né? Pequenos e periódicos, diferente do uso da internet, né? Da internet o uso é mais intensivo, nós precisamos de largura de banda maior, de vazão maior, né? Para poder concluir a comunicação, o download ou troca de alguma informação, ok? E uma outra questão muito importante também é a segurança, né?
Muitas vezes os desenvolvedores se preocupam só com os 3 primeiros itens aqui que acabamos de apresentar e esquecem muito da segurança. Então a segurança é um item muito importante, principalmente nos dias de hoje. Ok? Então você pode incluir na sua aplicação questões de criptografia, deixar seus dados cifrados, né, que não possam ser lidos por qualquer pessoa. Você também tem a questão da integridade dos dados, você garantir que ninguém adulterou sua mensagem ao longo do caminho. Tem também os mecanismos de autenticação, que basicamente seriam fazer um login, né, usar um usuário e senha ou um certificado, uma chave específica, ok? Então tudo isso é importante que você inclua também na sua aplicação. Sempre lembrando que tudo que envolve uso de segurança, principalmente criptografia, envolve maior capacidade de processamento. Provavelmente você vai ter mais problemas com aquelas aplicações que têm sensibilidade a atrasos. Porque perceba, quando você vai enviar uma mensagem e você precisa encriptá-la, você vai perder tempo encriptando essa mensagem, vai transmitir a mensagem e o destino, quando receber essa mensagem, ele vai perder um tempo desencriptando tal mensagem, certo? Então isso aí, digamos, é uma situação que tem que ser analisada, tem que ser estudada, mas ela é importante de ser implementada, não que seja obrigatório, né? Segurança não é obrigatório, mas ela é sempre muito bem-vinda, ok? Então basicamente esses aqui seriam os 4 pontos principais que eu queria mostrar para vocês a respeito de quais são os serviços ou quais são as demandas que uma aplicação precisa, né? Uma aplicação de rede, ok? Então nós aqui temos um quadro resumo, né, explicando mais ou menos o que eu acabei falando para vocês, em que vocês podem elencar aqui, vou citar 2, por exemplo, como a transferência de download de arquivos, né, em que você não pode ter perda de dados. A vazão ela pode ser elástica. O que significa isso? Que a vazão ela pode variar. Uma hora você pode fazer um download, por exemplo, a 10 megabits por segundo, outra hora pode continuar o download a 2 megabits por segundo, sem perda de receber todos os dados, ok? Então aqui a vazão ela não é importante, né? O que é importante é que você não tenha qualquer perda, tá? E consequentemente você também não tem problemas de sensibilidade ao atraso, tá? Uma aplicação, um download de um arquivo, ele pode ter atraso nas mensagens sem nenhum problema, ok? Porque você não está demandando nada em tempo real. E citando aqui um outro exemplo, por exemplo, a telefonia via internet, né, ou a videoconferência. Ela é tolerante a perdas, ok? A sua videoconferência, ela, claro, vai ter alguma perda de qualidade, mas ela não vai ser totalmente prejudicada, né, se você tiver algumas perdas, né? Vejam bem, estou falando algumas, não estou falando muitas perdas, ok? Alguns travamentos, alguns cortes, isso aí não vai prejudicar o entendimento final a princípio, tá? Entretanto, é necessário, né, garantir uma vazão mínima para que você tenha um áudio e um vídeo satisfatório, né? Aqui tem alguns exemplos, né, mas isso varia muito de acordo com a qualidade de áudio e de vídeo que esteja sendo transmitida, tá? E a questão da sensibilidade, né, diferentemente da transferência de arquivos, né, você tem sim problemas de atraso, né? Se as suas mensagens elas começam a ficar muito atrasadas, né, ficar muito tempo retidas em uma fila, você vai ter muitos engasgos, muitos problemas, muitos cortes aqui na sua transmissão de vídeo, ok? Então sim, ela é uma aplicação que tem sensibilidade a atraso. Então vejam como aplicações diferentes, né, que dependem da internet, como esse caso aqui da telefonia via internet e os downloads, elas têm demandas totalmente diferentes, certo? Um pode ter perdas, o outro não. O outro pode ter uma vazão elástica, né, sem nenhuma garantia mínima, o outro precisa. Um pode ter atraso, o outro não, e assim vai. Okay? Isso é só um exemplo para que vocês possam entender melhor o que eu acabei de explicar no quadro anterior. E como nós vimos, as aplicações da internet elas geralmente dependem de 2 serviços, né? O serviço TCP e o serviço UDP, conforme nós vimos na aula passada. Então o TCP já sabemos que ele é o que provê o transporte confiável, faz o controle de fluxo e de congestionamento para evitar de afogar o receptor, ou seja, se um determinado dispositivo não tem a capacidade de receber tantos dados quanto ele está recebendo, né, uma vazão maior, vamos dizer assim, o TCP tem a capacidade de ajustar essa vazão para evitar que ocorram perdas, né, das mensagens, ok? Entretanto, ele não tem qualquer garantia temporal, ou seja, ele não garante que aquela mensagem não vai sofrer atraso. Como eu disse, as mensagens elas podem ir para a fila no caso do TCP, e aí ocorrem esses atrasos que não são desejáveis em algumas aplicações, certo? E ele é aquele que é orientado à conexão, né? Relembrem que nós sempre fazemos um setup de conexão para depois começar a troca de informações.
Já o UDP é o contrário do TCP, né? Ele não estabelece conexão, ele não provê confiabilidade, não controla fluxo nem congestionamento, também não faz qualquer garantia de temporalidade, de tempo, né? De atraso de mensagens. E ele é dito que ele é não confiável, justamente por ele não ter nenhuma confirmação da entrega das mensagens, tá certo? Então, quando vocês desenvolvem a aplicação, vocês precisam determinar se vocês vão utilizar TCP ou UDP, ou os dois, né? É possível você fazer uma aplicação que combine os dois de acordo com a demanda. Então aqui eu tenho uma pergunta que qual seria o interesse em usar o UDP, já que ele não provê transferência de dados confiável, né? Não faz nenhum serviço que o TCP faz. Bom, a gente nesse momento já tem a capacidade de entender isso e basicamente é o tempo de resposta baixo. Nós não vamos ter perda de tempo processando o início de uma conexão, nem colocando mensagens em uma fila. Ok? Então ele acaba reagindo mais rápido às mensagens. Então se você mandou uma mensagem para o servidor usando o UDP e o servidor precisa lhe dar uma resposta, ele vai lhe dar uma resposta mais rápido do que o próprio TCP, certo? Se você manda fazer a leitura de um sensor e aí o servidor vai retornar imediatamente para você o valor daquela leitura. Já no TCP, você primeiro precisaria fazer o setup. Depois do setup autorizado que você ia mandar pedindo a leitura, o servidor ia lhe mandar um acknowledge e depois é que ia, juntamente com esse acknowledge é que ia mandar a informação para você e depois você ia mandar um outro acknowledge e aí ia ser encerrada a conexão em 4 vias. Percebam, né, que isso aí demanda mais tempo, atrasa um pouquinho mais. Não que seja muito, mas há uma diferença substancial entre o TCP e o UDP nesse sentido. Tá? Então o interesse de usar o UDP é tempo de resposta baixo, não é que ele seja mais rápido, ok? Ele só reage mais rápido às ações que têm que ser tomadas. E aqui temos alguns exemplos de alguns serviços de aplicação de redes e os seus respectivos protocolos. E o que eles mais demandam, se eles demandam transporte confiável ou não confiável, nomeadamente TCP ou UDP. Então, por exemplo, se vamos utilizar o correio eletrônico, né, o e-mail, né, ele utiliza esse protocolo aqui, que é o SMTP. O SMTP precisa sim de enviar a mensagem com confiabilidade, ter a confirmação da entrega da mensagem, que não houve perda de pedaços da mensagem, então ele demanda o uso do TCP. A maioria aqui é tudo usando o TCP, a gente, por exemplo, acessa a web, né, usando HTTP é TCP, a troca de arquivos, né, com FTP também é TCP. Já a telefonia para a internet, né, aqui tem alguns exemplos como o SIP, né, que é o VoIP, e o RTP, que seria um protocolo de tempo real, né, Real Time Protocol, e outros, tá? Como o Skype, que está elencado aqui, que a gente não tem um nome desse protocolo, eles podem tanto usar o UDP ou o TCP ou o combinado dos dois, dependendo da necessidade, certo? Então, já que estamos falando de protocolos da camada de aplicação, eles percebam que estão intimamente ligados ao protocolo de transporte que vai ser utilizado. Se você precisa utilizar uma aplicação que demanda confiabilidade dos dados, você vai recair sempre no TCP. Então, a maioria das aplicações de redes, atualmente os protocolos de rede, eles rodam sobre TCP, a maioria. Mas ainda existem muitas, né, principalmente as de multimídia, streaming de vídeos, etc., que combinam TCP e UDP ou só usam UDP, ok? Então, esses protocolos, vamos dizer assim, mais clássicos, eles são como se fossem protocolos livres para serem projetados, utilizados. Então, se você hoje quiser desenvolver uma aplicação como um navegador, se você quiser fazer o seu navegador, você simplesmente pode consultar a documentação do HTTP e outras coisas que você achar relevante e fazer esse navegador funcionar e sair distribuindo, né? Vende, enfim. Então, é possível você fazer isso através da consulta de documentos que nós chamamos de RFCs. Né? RFC é Request for Comments, que nada mais são do que esses documentos que trazem informações a respeito do funcionamento daquele protocolo. Então, a maioria dos protocolos da internet, como eu disse, os mais clássicos, eles têm esses RFCs, ok? E você pode livremente consultar na internet. Então, esses documentos, eles são mantidos pelo IETF, que nada mais é do que uma força-tarefa da engenharia da internet, né? Em que esse grupo aqui tem engenheiros da Microsoft, das grandes empresas, do Google, enfim, da Xerox, muitas empresas, certo? E eles basicamente trabalham em grupos e esses grupos eles vão criando novos documentos, novas RFCs ou corrigindo alguns problemas, certo? E eles publicam esses documentos,
ok? Então, esses documentos são de extrema importância para você entender como é que funciona um determinado protocolo. Então, eles são informações de domínio público, você pode consultar através desse endereço aqui. E, como eu disse, eles especificam os detalhes de funcionamento do determinado protocolo. Eles não ensinam a implementar, eles só dizem como é que o protocolo funciona, ok? Então, nós aqui temos alguns exemplos, né, de 3 protocolos, né? O HTTP ele é na RFC 2616, o SSH na RFC 4251, o SMTP nessa outra RFC. Neste site aqui, existe uma lista muito grande dessas RFCs. Então você pode simplesmente acessar e fazer uma busca e procurar qual RFC que lhe interessa, ok? Então se nós formos acessar o link, nós caímos numa página parecida com esta aqui. E aqui é possível colocar qual é a RFC que lhe interessa, ou procurar por todas, ok? Que são muitas, certo? Entretanto, vamos colocar aqui como teste a RFC do HTTP. Você coloca 2616, manda procurar, e aqui ele abre, né? Ele diz aqui, ó, Hypertext Transfer Protocol, né? HTTP 1.1, e este documento, especificamente, esta RFC, foi apresentado ou foi publicado em 1999, já é bastante antiga, ok? E quem participou da produção desse documento são estas pessoas que vocês estão vendo aqui. Então temos pessoas da Universidade Irvine, né, da Compaq, né, Compaq hoje está ligado à HP, da Xerox, da Microsoft, como eu havia falado com vocês agora há pouco. Entretanto, como ela é um pouco antiga, né, você aqui em cima tem informações de quais são as que tornaram este documento obsoleto, né? Então tem a 7230, a 7230, você pode ir clicando e consultando, ok? Mas vamos olhar aqui um pouquinho para este documento. Este documento está escrito em inglês, né? Você tem aqui um sumário em que ele mostra todos os detalhes de funcionamento do protocolo HTTP, ok? Então nós, inclusive, vamos estudar em breve, né, estes métodos aqui do HTTP. E se vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem vir aqui, clicar na página, por exemplo, 53, e ele que vai explicar o que o comando GET faz, né? Ele aqui diz que é um método que você solicita uma página web, uma série de coisas, né? E aqui está tudo explicado. Além disso, no documento ele também mostra o formato das mensagens, ok? Como o cabeçalho, né? E etc. Então aqui você pode tentar pegar todos esses detalhes caso você, por exemplo, queira desenvolver uma aplicação, né, que seja compatível, né, com o protocolo HTTP e que as pessoas possam usar sem problemas, ok? Então, além desses protocolos que são definidos na RFC, na internet existem muitos outros protocolos que são proprietários, né? O que seriam protocolos proprietários? São aqueles que alguém desenvolveu, mas não quis publicar o código-fonte ou detalhes de funcionamento desse próprio protocolo. E tem aqui alguns exemplos, né, como o próprio Skype, certo? E o WhatsApp também. Existem outros, ok? Como estes são os mais conhecidos, né, eu deixo aqui citado para vocês. Então não temos nenhuma RFC que fale de como é que o Skype foi implementado, como é que ele funciona, nem no WhatsApp, certo? Isso aí, normalmente o que acaba acontecendo ou o desenvolvedor acaba publicando algum detalhe de como é que ele fez isso, ou as pessoas, alguns profissionais tentam fazer engenharia reversa, né, para tentar deduzir como é que aquele mecanismo funciona, aquele protocolo funciona, que nem sempre acaba ficando 100% igual a como foi projetado, obviamente. Bom, e já que estávamos falando do HTTP, nós apresentamos inicialmente os serviços, né, da aplicação de rede, né, da camada de aplicação, mas nós agora vamos entrar mais detalhadamente sobre o funcionamento da web, né, especificamente aqui a World Wide Web, né, o que a gente conhece como www, que basicamente foi ela que fomentou, né, o funcionamento da internet que nós temos hoje em dia, tá? E logo em seguida a gente estuda especificamente o funcionamento do protocolo HTTP, que é o protocolo que a gente utiliza para acessar a www, ok? Então, o engenheiro que projetou a www foi o Tim Berners-Lee, né, que ele fazia parte do Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, o CERN, né, e foi proposto em 1980. Então, ele criou um sistema de documentos que fosse possível todos os computadores acessarem de uma forma organizada, certo? É como se fosse aquela organização em pastas, para que o usuário possa conseguir procurar a informação de que ele precisa, ok? Então, apenas para exemplificar, vamos aqui no quadro branco, só para mostrar para vocês como é que seria mais ou menos essa organização.
Então, quando a gente digita um endereço para entrar numa determinada página, a gente digita, por exemplo, www.frn.br, ok? Então, nós estamos acessando a página do UFRN e a primeira coisa que nós estamos solicitando ao servidor é acessar o raiz, que seria aquele barra, certo? Mas se nós vamos navegando nos menus, né, e vamos supor que exista lá dentro do menu uma opção de cursos, né, no site do UFRN vai apresentar os cursos da própria UFRN. Então, supondo que esteja organizado assim, nós temos o raiz e dentro do raiz nós teríamos uma pasta chamada de cursos. Desculpem a letra porque eu estou fazendo aqui manualmente, ok? E dentro dessa pasta de cursos, nós teríamos também uma série de subpastas, né? Então, por exemplo, nós teríamos aqui cursos e vamos colocar aqui engcomp, por exemplo, tá? Então, engcomp. Então perceba, você acessou o raiz, né, quando digitou só www.frn.br, você vai cair aqui, então aqui dentro desta pasta vão existir arquivos que exibem a página como o conteúdo da página do UFRN, mas quando você clicou lá no menu cursos, né, ele vai lhe apontar para essa outra pasta aqui. Então dentro desta outra pasta aqui, você tem também arquivos a respeito dos cursos. Então vai aparecer todos os cursos da UFRN. Engenharia de computação, engenharia mecatrônica, medicina, física, química, enfim. Qualquer outro curso vai estar lá nessa lista. Então se você clicar em engenharia de computação, ele vai acabar lhe redirecionando para a pasta cursos engcomp. E dentro dessa pasta engcomp, você vai ter também as informações, né, a respeito desse curso aqui. Então, basicamente, a ideia do Tim Berners-Lee foi criar esse modelo aqui de organização em pastas e dentro de cada pasta teria esse conteúdo. Então, o que acabou acontecendo é que isso se tornou um padrão. Os servidores, eles armazenam a informação neste formato aqui, parecido, né? Não exatamente igual, né? Mas sempre com o raiz e as outras pastas, ok? Então, é possível acessar os documentos. Os clientes vão lá, acessam aquelas pastas e conseguem pegar as informações que têm interesse. Claro que no primeiro modelo não existia aquela interface gráfica bonita como a gente tem hoje, né, com a linguagem HTML e outros recursos adicionais. Antigamente eram só arquivos texto, né, que você acessava a pasta e podia baixar esses arquivos. Vou citar como exemplo a minha página do próprio DCA. Então aqui na minha página do DCA nós temos algo parecido com o que eu acabei de mostrar. Percebam aqui no endereço, né, que o raiz do endereço do DCA acaba aqui, onde eu marquei essa parte do azul. Daqui em diante já são as pastas que eu quis acessar. Então eu acessei a minha área, né, e as outras pastas e vim parar aqui nestes arquivos. Então eu posso navegar aqui livremente, encontrar os arquivos e baixar. Okay? Então a www foi projetada inicialmente desta forma. Depois é que vieram as páginas, né, HTML, aquelas páginas que a gente vê com imagens, o conteúdo bem formatado, bem exibido, certo? Então, a web, a www, acabou se popularizando, né, por causa dessa questão da interface gráfica colorida e de fácil utilização, e também a questão da imensa variedade de informações, ok? Então, esse sistema ele foi cada vez mais sendo alimentado, né? Vários servidores foram sendo criados, cada um provendo o seu tipo de informação, o seu conteúdo, e isso aí, para o usuário da internet, chamou muita atenção, né? Era muito fácil você conseguir pegar todas as informações. Então a www se tornou basicamente o padrão até os dias de hoje. Então a relação do HTTP com a www é que o HTTP é o protocolo que permite fazer essa comunicação entre o cliente e o servidor. Fazer uma solicitação de um arquivo e o servidor te manda, ok? Então basicamente as páginas web, ok? Elas provém um arquivo HTML e esse arquivo HTML tem imagens, applets Java, arquivos de áudio, de vídeo, arquivos compactados, entre muitos outros, ok? Então o cliente vai mandar uma requisição e o servidor vai responder com esse conteúdo, ok? Obviamente que o endereço que é digitado no navegador, ele é chamado de URL, né? Que é Uniform Resource Locator, né? Seria basicamente a localização dos recursos naquele servidor. Então, se vocês for olhar aqui novamente como exemplo o meu endereço lá da página do DCA,
Nós primeiro temos esta parte aqui em destaque, que é o nome do host, ou seja, o nome do servidor ao qual nos queremos conectar. Então, neste caso, eu solicitei conexão ao DCA UFRN-BR. E desta parte em diante é o caminho que eu quero acessar, ou seja, o arquivo que eu quero acessar. Então, ele vai acessar na pasta Viegas, no arquivo, neste caso, o arquivo index.php. Ok? Então, eu estou solicitando dentro da minha pasta esse arquivo index.php. Ok? Então, qualquer endereço que você digita o nome do servidor.com.br ou qualquer outra coisa, você está acessando o raiz, né? Você não está explicitamente dizendo que quer acessar a pasta tal. Você está entrando no raiz, conforme eu mostrei agora há pouco. Entretanto, quando você explicita o nome do caminho, você está indo direto para as pastas que esse caminho tem e pegando o arquivo que está dentro dessas pastas. Tá claro? Então, como eu havia me adiantado anteriormente, o HTTP ele basicamente funciona com o cliente enviando requisições para o servidor e o servidor respondendo com o conteúdo dessa requisição. Também é possível preencher formulários ou enviar informações para o próprio servidor, né? Que seria fazer um post, né? Um envio dessa informação, que normalmente ocorre quando preenchemos formulários, né? Seja um formulário de cadastro, de qualquer outra coisa. Então, você está enviando essa informação lá para o servidor. Então, o HTTP ele funciona no modelo cliente-servidor. Ok? Nós precisamos ter um navegador, certo? Embora também seja possível utilizar outras ferramentas num terminal para fazer esses pedidos, embora não seja nada prático, mas é possível. Então você solicita essa informação e o servidor te responde. Ele roda TCP, o HTTP é baseado no TCP e geralmente é utilizado a porta 80. Entretanto, quando é utilizado o HTTPS também é TCP, ele assume a porta 443. Porém, tem uma pequena diferença em relação ao HTTP normal. O funcionamento do protocolo é o mesmo, eu mando a solicitação e o servidor me responde. Entretanto, quando ocorre o setup do TCP, o handshake, logo em seguida, antes de começar a troca de informação HTTP, ocorre a troca de informações do certificado de segurança, que é basicamente enviado do servidor para o cliente, como se fosse uma chave, certo? E essa chave vai servir para cifrar ou encriptar o conteúdo daquelas mensagens HTTP. Certo? Então pode ser usado o protocolo TLS ou SSL, né? Não vou entrar em detalhes de funcionamento desses protocolos agora. Eles servem para cifrar os dados. Então o cliente, quando mandar a informação, vai ter de posse aquelas informações daquele certificado que foi negociado com o servidor. Ele cifra esse conteúdo e só o servidor vai saber abrir essa informação. É essa a principal diferença entre o HTTP normal e o HTTPS, né? O S seria de segurança. Ok? E uma coisa interessante sobre o HTTP é que ele é um tipo de protocolo que não tem estado. O que isso significa? Que quando o cliente está se conectando ao servidor e troca informações, se porventura aquela conexão caiu e o cliente voltou novamente e tenta continuar a transferência, o HTTP não guarda essas informações do que já aconteceu no passado. Ele não tem esse histórico, né? Então, simplesmente, se você perder uma transmissão, vai ter que começar do zero. Então, o HTTP ele tem dois tipos de conexão, a não persistente e a persistente. Em suma, a não persistente é aquela que o cliente se conecta, solicita o arquivo ao servidor, o servidor responde e a conexão é encerrada. Então, essa é aquela que você toda hora tem que fazer o setup, pede o arquivo e depois encerra a conexão. Se precisar fazer um novo pedido, vai ter que abrir uma nova conexão, pedir o novo arquivo e encerrar. Então esta é a não persistente. Já a persistente é aquela que a conexão fica aberta durante um intervalo de tempo. Então você faz um único setup, no TCP, no handshake, troca as informações durante quanto tempo você achar que é necessário, ok? Geralmente ele é um contador de tempo, em que enquanto você mantiver aquela conexão ativa, ou seja, enquanto você está trocando informações com o servidor, essa conexão permanecerá aberta. Se você ficar ocioso, essa conexão será encerrada após um tempo, ok? Mas na prática, a persistente é porque a conexão fica aberta durante esse intervalo de tempo, você troca as informações sem ter que fazer setup toda hora, você não faz toda hora, basta só uma vez, e quando não precisar mais dessa conexão, ela é encerrada, ok? Então a vantagem do persistente é que você pode enviar múltiplos objetos durante um tempo que você achar necessário. Já na não persistente, você só pode enviar um por vez. Então aqui temos um exemplo, né, do que eu acabei de explicar, em que este primeiro aqui seria a não persistente. Então perceba, nós temos que fazer o setup, enviar a informação, aguardar a resposta e a conexão é encerrada.
Se precisarmos mandar de novo, faz outro setup, manda informação, espera a resposta e encerra a conexão. E assim vai até tudo ser concluído. Okay? Então, as primeiras versões do HTTP elas eram desta forma aqui. Mais recentemente, eles criaram a opção de fazer as conexões persistentes, né, que você só faz um único setup e fica fazendo a troca de informações com o servidor. E em algumas versões é possível também utilizar o que chamamos de pipeline, que é transmissões em rajada ou em paralelo, né, várias mensagens ao mesmo tempo. Então fazemos um único setup, enviamos a informação, esperamos a resposta, mas também podemos enviar vários objetos ou vários pedidos ao mesmo tempo. E isso aqui é o modelo que a gente mais tem atualmente. Então, como é que é isso? Você acessa uma página web e se essa página web tiver 20 figuras, você vai solicitar essas 20 figuras de uma vez só. Porque como é que funciona na prática? Eu me conectei lá no servidor, solicitei uma página HTML e o servidor vai mandar para mim. O meu navegador vai interpretar aquele código HTML e aí vai ver que tem 20 mensagens que ele precisa solicitar para exibir na tela, certo? Então ele vai fazer os 20 pedidos de uma vez só, porque se fosse um pedido por vez, ia carregar primeiro uma imagem, depois outra, então isso antigamente era assim, ok? No início da internet, lá pelos anos 94, 95, 96, 1996, funcionava dessa forma, as imagens eram carregadas uma a uma. Já nos modelos atuais você tem várias imagens sendo carregadas ao mesmo tempo, justamente porque eu consigo, o servidor e o cliente conseguem ter essa capacidade de pedir vários objetos e de receber vários objetos, ok? Então o funcionamento do HTTP é trivial, né? Eu acho que já está claro aqui para todos. Então você tem o teu navegador no lado do cliente que vai se conectar a um URL, a um endereço, certo? A primeira coisa que temos que ter em mente é que quando você digita um nome, né, www.frn.br, ele é um nome, ele não é um IP. Então você nunca vai se conectar a nomes, você precisa ter o IP referente a esse nome. Então você primeiro faz uma consulta a um servidor DNS. Nós vamos estudar nas próximas aulas. Então esse servidor DNS vai retornar para você qual é o IP que está associado a esse nome, ok? Uma vez que você já tem esse IP, você já sabe que por padrão HTTP usa a porta 80, então ele vai se conectar na porta 80 daquele IP e aí começa a troca de informações. Então eu solicito ao servidor web o arquivo HTML, neste caso aqui o index.html, que seria o arquivo padrão, e depois o navegador ele lê esse arquivo HTML e vai solicitando os vários objetos que tiverem ali elencados para serem exibidos. Então neste exemplo aqui tinha um vídeo no YouTube, né? Então além de eu pedir para o meu servidor web a página HTML, eu recebi que eu tenho que pegar um vídeo lá no YouTube. Então eu vou fazer um pedido lá no servidor do YouTube, ele vai me mandar. Ah, mas eu também tenho o Google Analytics, né, para colocar estatísticas na minha página, então ele também vou fazer um pedido para o Google Analytics e ele vai me retornar alguma informação. Ok? Então basicamente funciona dessa forma, você solicita vários objetos, não só ao seu servidor, mas a vários outros servidores, você acaba podendo consultar vários servidores ao mesmo tempo, e aí você consegue ter a tua página exibida com objetos de todos os lugares que você tiver, ou que aquela página apontar. Já no lado do servidor, é basicamente atender aos pedidos do cliente. Então, quando o servidor ele solicita, quando o servidor recebe um pedido, ele vai consultar no seu banco de dados, né, no seu HD, no seu cache, essa informação, e aí ele retorna para o cliente, ok? Então a função dele basicamente é a mesma que a gente já viu com relação aos sockets. Ele aceita uma conexão na porta 80 TCP, vai procurar dentro do HD aquele caminho, né, aquelas pastas onde é que você tem a informação e retorna para o cliente, ok? Entrando mais em detalhes aqui de como é que é feito o pedido do servidor HTTP, basicamente existem alguns métodos, né, alguns comandos que a gente utiliza nas mensagens. Então o primeiro deles é o método GET, né, o GET traduzindo é pegar. Então quando você se conectou ao servidor e solicitou um arquivo, você está enviando GET, o caminho desse arquivo e qual é a versão do protocolo que você está utilizando. No caso, HTTP 1.1, que é o mais comum, embora já existam versões mais novas do HTTP, como a 2.0, certo? Nós também temos o método READ, que seria para ler o cabeçalho da mensagem HTTP, saber as informações de qual é o tamanho, qual é a codificação, quando aquela mensagem foi criada, entre muitas outras informações. E o método POST seria para enviar informações no formulário, ok?
Antigamente eram utilizados os métodos PUT também para enviar informações para o servidor, mas por uma questão de segurança ele foi desativado. Mas na realidade era para enviar uma sequência de informações para o servidor, sem necessariamente utilizar o post que foi projetado para enviar informações em um formulário, ok? Nós temos também o delete, né, para deletar, apagar alguma informação, certo? Alguma informação que você submeteu e não quer mais aquela informação, você pode apagar, mas geralmente também ela é desabilitada. O método trace já é utilizado para fins de debug, né, para tentar descobrir algum problema naquela comunicação, naquela solicitação. Então ele basicamente traça todo o caminho, ele envia a informação e vai trazendo todas as informações do que aconteceu naquela troca de informações. Então basicamente ele é utilizado só para você saber detalhes daquela mensagem. Temos também o método connect. Não confundam este connect com o connect lá dos sockets, né? Que o connect dos sockets é para iniciar o socket, né? O socket ser estabelecido. Este connect aqui basicamente é para tentar estabelecer um túnel entre o cliente e o servidor. E normalmente ele é utilizado no HTTPS quando está sendo negociada aquela configuração de segurança. E o campo options nada mais é do que você enviar para o servidor uma pergunta e ele lhe responde dizendo quais são as opções ou quais são esses métodos que ele aceita, ok? Alguns servidores por segurança desabilitam a resposta para esse campo options, outros acabam respondendo e dizem, eu aceito o método get, head, post e assim vai, ok? Além disso, as páginas web, os servidores web, eles retornam alguns códigos de funcionamento de acordo com algum determinado comportamento. O mais comum de nós encontrarmos são os erros do lado do cliente. Como a gente pode ver elencado aqui, são aqueles códigos que começam com 4, 404, por exemplo, quando uma página não é encontrada, ou 403 quando aquela página é proibida, você não tem autorização para acessar aquele conteúdo. Em alguns casos a gente encontra também os erros de servidor, que são aqueles erros 503 para tentar mais tarde, ou o erro 500 que o servidor está indisponível, né? Ele não conseguiu responder para você. Entretanto, tem outros códigos que não representam erros, na realidade são códigos de funcionamento, como eu comentei agora. Então, por exemplo, o código 100, né, seria uma informação dizendo que o servidor concorda em tratar uma solicitação do cliente, por exemplo, né? Mas no caso mais comum é o 200, né, que você mandou um GET para o servidor e o servidor vai responder para você um 200 e do lado desse 200 um OK. É 200 OK, confirmando que vai aceitar aquele seu GET. Então ele vai atender o seu pedido e vai mandar o conteúdo para você, ok? Já os códigos 300 é quando você tem algum redirecionamento, ou seja, você acessou uma página e essa página informa para você, por seu navegador, um código 301, por exemplo, dizendo que a página foi movida para outro lugar, para outra pasta, outro caminho. E aí o seu navegador automaticamente vai ver qual é esse caminho, porque vem no cabeçalho da mensagem, e vai se conectar ou vai solicitar esse novo caminho. Além disso, existem os cabeçalhos das mensagens, né, que vocês estão vendo aqui que tem uma série de informações, aqui só estão algumas representadas, existem muitas. Né? Onde é que você pode consultar isso? Lá naquela RFC que eu apresentei para vocês, na 2616, e lá ele fala de todos esses cabeçalhos. Mas basicamente, quando você acessa uma página web, você envia uma série de informações para o servidor. Então o servidor vai saber qual é o seu user agent. Né? O que é isso? É o navegador que você está utilizando. Ele consegue saber se você está usando o Google Chrome, o Firefox, qualquer outro. Se você está usando um sistema Linux, Windows, né? Ele consegue ver essas informações. Então, às vezes, quando você acessa, por exemplo, pelo celular, o servidor vai enviar para você a página formatada na resolução para ser aberta no celular. Então, como é que ele detectou isso? Ele pode detectar aqui pelo User Agent, como também por uma informação de qual é a resolução daquela tela. Né? Então, tudo isso é trocado entre cliente e servidor. Então, tem outras, né, como o host, o accept, dizendo que ele aceita alguns tipos de páginas que ele pode manipular. O cookie, né, para definir qual é o cookie, que eu vou explicar já adiante o que significa isso, certo? E muitas outras coisas, tá bom? Então nós aqui temos um exemplo de uma comunicação HTTP, pressupondo já que o TCP Handshake já foi feito. Então nós fazemos uma solicitação ao servidor, como vocês estão vendo aqui. Então eu estou pedindo GET, o arquivo index.html que está guardado lá no raiz, ok? No protocolo HTTP 1.1. E aí eu tenho que informar qual é o host que eu estou solicitando, né? Neste caso é um exemplo. Então quando eu mando a solicitação, o servidor vai me responder com o cabeçalho da mensagem
e com o conteúdo, né, que é o corpo da mensagem. Então percebam que esta parte aqui grifada em vermelho, a primeira coisa que aparece é o 200 OK. É aquele código confirmando que ele aceitou a minha solicitação e vai atender. E aí vem informações de data, qual é a versão do servidor, quando é que aquele arquivo foi modificado pela última vez. O tipo de conteúdo, ele diz que é um arquivo texto HTML. A codificação desse conteúdo, que é o TF8. E o tamanho da mensagem, ou seja, a quantidade de caracteres desta informação aqui. Neste caso, 131 caracteres. E logo abaixo vem o conteúdo efetivamente. O que o navegador apresenta para a gente, né? Aquela parte bonita da página? É justamente o que está em azul aqui, mas de forma interpretada. Então só iria aparecer para a gente lá na parte do topo, né, da tela do navegador, o título, né, que é uma página de exemplo, e a página principal apareceria Hello World, ok? Então basicamente é isso aqui que é exibido para o cliente. O cliente não tem visualização disso aqui. Ele pode solicitar ao navegador esses detalhes, né, usando as ferramentas internas do navegador, ou também ele pode fazer isso manualmente. Tá? Manualmente você poderia fazer recorrendo ao Telnet, né, que é um serviço de terminal de acesso remoto, e você se conecta na página e faz tudo manualmente. Então nós podemos acessar aqui pelo terminal qualquer página digitando o comando Telnet. Para quem utiliza o Windows, às vezes o Telnet está desabilitado, é necessário habilitar. Para quem usa Linux já vem habilitado por padrão. Então o cliente Telnet você digita qual é o endereço IP que você vai se conectar. Pode ser o endereço de host também. Neste caso eu vou me conectar neste IP aqui na porta 80. Então é desta forma que você especifica manualmente. Se você fizer pelo navegador, ele vai exibir de uma forma elegante. Aqui vamos exibir como é que seria o funcionamento por trás, vamos dizer assim. Então, digito Telnet, ele tentou se conectar, ele conseguiu se conectar, ok? E aí eu tenho que agora pedir qual é a página que eu quero. Então eu vou pedir o raiz, http:/1.1. E tem que indicar qual é o host. Nesse caso eu vou indicar o mesmo IP que eu solicitei. Tenho que dar 2 enters, e aí ele me respondeu. Neste caso, ó, ele me respondeu com um código de erro, né, que eu não tenho autorização para acessar aquela página. Então aqui no cabeçalho da mensagem, que é tudo isto aqui em branco, ele diz qual é a versão do servidor, qual é a data da página, né, curiosamente aqui está 1970, né, o tipo da conexão aqui está close, né, esse close indica que é uma conexão do tipo não persistente, ou seja, eu faço um pedido, ele me responde e encerra, né. Se fosse persistente apareceria aqui Keep Alive. Aqui outras informações de cache, etc. Tá? Porque isso aqui é específico de cada implementação, certo? E aqui vem o conteúdo exibido, certo? E isto aqui seria interpretado pelo navegador. Vamos ver no navegador como é que funciona? Então aqui no navegador nós podemos digitar aquele endereço IP na porta 80, ou eu escrevo a porta 80, ou eu não escrevo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês que eu posso colocar 2.80. E aí eu clico e ele vai acessar. Por que eu não tenho autorização para acessar lá pelo terminal? Porque eu tinha que fazer um login na página, né? Mas eu não vou fazer esse login para tentar apresentar para vocês aquele erro que retornou. Então eu vou cancelar aqui. E lembram que aquele conteúdo que apareceu lá no terminal é exatamente este aqui. Então, 401 não autorizado, está aqui no título também, aqui em cima, e dizendo que uma autorização é necessária, então entre em contato, então note que é preciso colocar o usuário, lá. Se você voltar lá no terminal, é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. No título está lá, ó, não autorizado. Depois no corpo tem uma mensagem em destaque, né, dizendo que é 401 não autorizado, como a gente está vendo aqui em negrito. E depois vem autorização requerida, repare que tem que usar o usuário, tal. Ok? Então, o que o navegador mostra para a gente é a parte bonita. O que ocorre na prática é isso aqui. Então, o navegador acaba interpretando todas essas informações. Então, nós aqui temos um exemplo, né, do que eu acabei de ilustrar para vocês. Ok? Quando vai pedir uma figura, é o mesmo esquema. Você manda o GET, especifica qual é o caminho que está aquela imagem. No caso, ele está pedindo a imagem 1, a versão do protocolo. E diz que está aceitando, né, qualquer tipo de imagem que seja GIF ou JPEG. Okay? O servidor responde dando OK, né, tem as informações de cabeçalho. E aí efetivamente vem o conteúdo das imagens, né, que seriam exibidas.
Tá? Já os cookies são uma parte anexa ao protocolo HTTP que foram criados apenas para guardar algumas informações a respeito daquela página no computador do usuário. Então, normalmente, esses cookies são muito utilizados em páginas de compras, né, em serviços de compras e etc. Em que o cliente, quando acessa aquela página, já vai receber uma mensagem do tipo: bem-vindo de volta, fulano, não perca a promoção de alguma coisa que você já tenha visto. Okay? Então, nada mais são do que pequenos arquivos de texto que são guardados no lado do cliente, principalmente, e que depois são solicitados, né, quando o navegador acessa aquela página, ele já vai enviar o pedido com aquele cookie associado naquele pedido. Então, quando é feito o pedido, o servidor já vai saber o cookie daquele cliente que tem a preferência tal. Então, ele começa a exibir as informações referentes a essas preferências, ok? Então, os cookies eles estão definidos na RFC 6265. Então, é possível consultar lá no site do IETF, conforme eu mostrei anteriormente. E aí você descobre um pouquinho mais de detalhes desses cookies. Mas eu vou ilustrar aqui um exemplo de como funciona, né, entre um cliente e o servidor. Então, basicamente, nós temos aqui o cliente e o servidor. O cliente inicialmente já tem um cookie de um outro site, mas ele está, por exemplo, acessando o site da Amazon. Então, ele vai mandar a primeira requisição normal, né, faz o GET, e aí o servidor ele acaba criando um número de identificação aleatório, né, daquele cliente, que nesse caso ficou 1678, ok? Essa informação é devolvida na resposta, né, do servidor para o cliente, ó, ele faz um set cookie aqui, e também ele guarda lá no banco de dados do lado dele, do servidor, ok? O que acontece? O cliente recebe o cookie, ele cria aquele cookie lá no computador, ele vai criar aquele arquivo texto com essa informação aqui, e nos próximos pedidos, nas próximas mensagens, os próximos gets que forem enviados do cliente para o servidor, ele vai sempre anexar a informação lá no cabeçalho, que é o cookie 1678. E aí, toda vida que o servidor receber essa informação, ele já vai consultar lá no banco de dados, que é o cookie 1678, e vai apresentar as informações referentes às preferências daquele usuário. Se ele já tem alguma coisa no cesto de compras, se ele gosta de um determinado livro, determinada ferramenta, alguma coisa do gênero, então ele sempre vai estar associado a essa conta aqui. Depois o servidor vai respondendo normalmente, e se você sair daquele servidor, voltar uma semana depois, um mês depois, lembrando que os cookies eles têm validade. Alguns têm validade indeterminada, outros de alguns dias, outros de meses, tá? Então, aqui neste exemplo, voltando uma semana depois, quando você for acessar o site da Amazon, o navegador automaticamente vai pegar aquele cookie que está armazenado do lado do cliente e vai anexar na mensagem. E aí o servidor, quando recebe, vai consultar lá de novo e vai exibir as mesmas coisas, né? Então a Amazon vai exibir aquele seu carrinho de compras de um mês atrás, né? Pode ser que tenha refletido alguma diferença de preço e tal, mas sempre vai exibir aqueles produtos para você. Então, basicamente, a ideia dos cookies é esta, né? É um arquivo texto que indica essas suas preferências e que sempre vai anexar essa informação nos pedidos da HTTP. Ok? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Valeu!